Agora, e me espanta, Nery, a gente já ouviu, Alex, não sei se vai trazer a informação, na sequência dessa notícia, o Randolph deve entrar, né, Alex? Conta aí melhor essa história do Randolph, deve entrar com um pedido de investigação. Como é que é, Alex, essa história, por gentileza? Vamos lá então, Pitoli. No caso, o Randolph Rodrigues, o líder do Congresso, o líder do governo, melhor dizendo, no Congresso Nacional, Pitoli, protocolou no STF, no Supremo Tribunal Federal... Ontem mesmo. Isso, nesta quinta, um pedido de abertura de inquérito para apurar as condutas tanto do ex-ministro da Justiça, do Anderson Torres, e também o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, viu, Pitoli, por tentativa de golpe de Estado. Como assim? O pedido foi feito logo após a Polícia Federal ter encontrado essa minuta de decreto que instauraria ali o estado de defesa no TSE. Pitoli, no caso, o Randolph ele diz o seguinte: isso mostra que a tentativa de golpe não se moldou apenas em discursos. Havia estratégias práticas para o ataque à democracia. As investigações precisam ser urgentes e a punição dos envolvidos nessa conspiração criminosa deve ser exemplar. O Brasil não pode dar espaço ao autoritarismo, destacou o Randolph Rodrigues. Olha só, Nery, então nós temos um problema com a Constituição, que prevê uma série... E não tem materialidade, né? Não tem materialidade para essa acusação, para se abrir o inquérito. O que me preocupa, Pitoli, é o artigo 5º, se não me engano, esse 156, que não está sendo cumprido, que é o juiz natural, né? Nós precisamos voltar à estabilidade jurídica, que nós temos o juiz natural, é o que processa, primeira instância, né? Isso, eu não sei nem por que os juízes, os desembargadores estão calados. Eles estão sendo atropelados, né, pelo TSE, pelo STF, e de forma imprudente, né? Eu acho que nós precisamos voltar aos trilhos, né, a nossa justiça. Então, tudo que se pede lá na segunda instância, se pede lá no STF, e a pessoa do juiz natural, que é importantíssimo, e o contraditório, a ampla defesa dessas pessoas, está virando um caos, né? A parte jurídica do país está virando um caos. Nesse caso, a gente está falando do futuro do pretérito. Poderia. Era um documento, era uma minuta. O documento não estava assinado, o documento... Enfim. Aí eu pergunto o seguinte, então nós vamos agora investigar e condenar todos os deputados, senadores que participaram da elaboração da Constituição do Brasil, promulgada em 1988? Mas por que você está falando isso? Porque ali, entre outros artigos, tem o 142. Então eles são golpistas porque eles colocaram na Constituição um artigo que prevê a GLO. Como assim? Sabe, é de uma fragilidade a informação, né? É o que você disse, não tem materialidade. E a gente está aqui discutindo algo justamente para tentar fazer com que você venha a perder o foco, porque você, que ganha um salário mínimo e meio, a partir de agora, vai pagar imposto de renda. Você que está pagando aí 4 e pouco a gasolina, vai pagar R$1 mais caro, porque vai subir o imposto de novo. Então, assim, tudo para te tirar do foco, criando uma cortina de fumaça, né? Para tentar esquecer do domingo, porque nós temos as informações oriundas vindas da Folha de São Paulo com relação à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, do disparo de informação para 48 órgãos, 16 ministérios. E aí agora já não se fala mais disso. Vamos falar agora dessa minuta, né, desse estado de defesa, porque já não interessa para o governo falar sobre domingo, porque pode respingar em personagens importantes desse governo que aí está há 13 dias, os atos que nós assistimos em Brasília no domingo. Então, assim, como é que a gente cria uma cortininha? Conjugando o verbo, Nery, no futuro do pretérito. Porque não publicou, porque não tinha apoio, simplesmente. Ficou claro para todos nós, na live do presidente Bolsonaro, do dia 30, da manhã do dia 30 de dezembro, ficou claro para todos nós que o que faltou para o presidente tomar as decisões que ele achava que deveria, achava que deveria ter tomado,
né, tudo no passado, porque o governo terminou dia 31 de dezembro, né, ele não teve apoio, não contou com apoio e, inteligentemente, decidiu guardar qualquer possibilidade de decretar isso ou aquilo. Simplesmente por isso, né? Mais uma vez, contrariando o que diz Randolfo Rodrigues. Tanto não é golpe, não foi golpe, que o governo de Lula começou no dia 1º de janeiro, está aí há 13 dias, com todos os tropeços e problemas que todos nós já sabemos do que se trata e como estão lidando com o nosso Brasil, só que está aí a maior prova de que não houve, não terá nenhum golpe. Esquece, já foi. Vamos, bola para frente, é isso aí, né, Eri? Acabou-se com o teto de gasto. Mas até agora o governo não falou qual será o dispositivo que irá controlar os gastos do governo. E isso preocupa a parte financeira. Porque ninguém quer investir em um país onde não tenha uma inflação controlada. Isso vai gerar desemprego e pobreza. Mas para quem? Para a classe média baixa e aqueles vulneráveis. Aqueles da classe média para baixo vão ficar mais pobres ainda com essa situação. O cerco jurídico a Jair Bolsonaro começa a se desenhar e vai na direção de processá-lo por tentativa de golpe de Estado. Esse cerco jurídico, se ele vai se consolidar, é uma outra história. Nós estamos falando dos contornos dele. E os contornos vêm de duas vertentes. Procuradores querem que Bolsonaro seja processado por incitação à violência mediante o discurso de que as eleições teriam sido fraudadas e dirigiram ao Procurador-Geral da República uma representação criminal. Essa é uma vertente. A outra, a Polícia Federal encontrou na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, a minuta de um decreto. A questão central é saber se o cerco jurídico prospera. Aquilo que do ponto de vista político, parece muitas vezes uma prova irrefutável, é coisa muito diferente do que a justiça considera ser uma prova irrefutável. Vimos esse mesmo tipo de situação quando a CPI da pandemia tentou provar a responsabilidade penal direta de Bolsonaro. Por exemplo, vou dar um exemplo só, atrasos na compra de vacinas contra a Covid-19. No caso da minuta do decreto de Estado de defesa para reverter o resultado das eleições, seria, ao condicional, seria a primeira vez que um documento escrito associaria o governo de Bolsonaro a uma tentativa de golpe de Estado. Caso, evidentemente, a tal minuta confirme ser o que se supõe que seja, um ensaio com pretensa base jurídica para jogar de pernas para o ar nosso sistema democrático. Para uma seita, uma bolsonarista, é óbvio que tudo isso, acima, apenas reforça a crença de que Bolsonaro é uma vítima do sistema.